Então, amados, nós vamos ter que estar dividindo esses pontos em partes, devido às condições que não são favoráveis em relação ao espaço para que a gente desenvolver toda a lição por completo. Mas Deus vai nos abençoar da mesma forma. O segundo ponto, promessas em tempo de crise. Nós vemos que Deus, ele vai nos guardar. Apesar da crise, Deus vai nos guardar. O segundo ponto, a lição que nós tiramos, é aquilo que o salmista disse, que ele já era velho, mas ele foi moço, e ele nunca viu um justo desamparado e a sua descendência mendigar o pão. Deus, ele sempre está pronto a nos guardar, independente da adversidade. O terceiro subponto, a obediência de Isaac. Deus falou para Isaac. Deus disse bem assim: não desça para o Egito. Guarde bem isso e leve para a sua classe. Era plano no coração de Isaac descer para o Egito. Era a vontade de Isaac sair para o Egito. Mas não era a vontade de Deus Isaac ir para o Egito. Quando Deus disse para Isaac, não desça para o Egito, Deus estava dizendo para Isaac, eu não tenho plano com você ali. Eu não tenho projeto com você ali. Não é viável você ir para ali. Deus, ele nos avisa, ele nos orienta, ele abre os nossos olhos, leva isso para a sua classe. Então nós vemos a obediência, que certa vez a Bíblia nos fala que obedecer é melhor do que sacrificar. A obediência, irmãos, ela tem um peso em nossa vida em relação a Deus. A obediência faz nós ganharmos crédito com Deus. A obediência faz nós prosperarmos na presença do Senhor. A obediência, muitas das vezes, ela nos livra do sofrimento. Se Deus falou, não desobedeça. Se Deus recomendou, não desobedeça. Muitas pessoas hoje estão sofrendo no seu casamento, ou sofrendo na sua vida profissional, ou na vida secular, ou sofrendo até mesmo na vida espiritual, porque talvez tomou uma decisão fora da obediência de Deus. Talvez o seu pai ou tua mãe orientou para você não dar um passo no seu casamento, ou no seu noivado, na sua vida, no seu relacionamento sentimental, e você deu, e hoje você está pagando por sua desobediência. Porque a lição, irmãos, não adianta nós ficarmos teologizando dentro da nossa sala de aula. Nós precisamos tornar a nossa lição em praticidade, porque senão nós estamos perdendo tempo. Então, a obediência de Isaac iria livrar ele de muitas coisas, de muitas outras crises. Que crises são essas, irmão Renato? No segundo ponto, nós vemos a crise com os vizinhos. Isaac deixa seu reduto e vai para Gerar. Ali em Gerar, a Bíblia fala que em Gerar ele começou a semear. E ele semeou, lá no segundo ponto, está dizendo que ele semeou em Gerar. E ele semeou e colheu. O segredo da semeadura, o segredo da colheita é a semeadura. Ainda que nós estivemos em crise, vale a pena semear. Vale a pena jogar. Vale a pena colocar a nossa fé em ação. Lá no livro de Provérbios,
Salomão, ele fala bem assim: lance o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Salomão estava colocando a sua vida prática dentro do contexto bíblico. Por quê? Naquela época era muito comum os semeadores, os agricultores lançar a semente sobre o rio Nilo, e assim o rio levava aquela semente na sua época de enchente, na época que o rio estava muito alto. E depois, quando o rio baixava, a semente ficava sobre a terra e brotava. Salomão estava usando esta verdade prática para nos dar esta lição, para nós lançarmos o nosso pão sobre as águas. Você quer ter uma vida espiritual próspera? Entregue os seus dízimos. Quer ter uma vida espiritual abençoada? Lance, semeie, porque Deus vai te abençoar. Isaac semeou, e diz a Bíblia que ele colheu naquela terra 100%. Ele colheu extraordinariamente, de forma que aquilo causou inveja nos seus vizinhos. As pessoas olhavam para Isaac, os vizinhos de Isaac estavam em crise, mas Isaac não estava em crise. Os vizinhos de Isaac estavam passando necessidade, Isaac não passava necessidade. Qual era o segredo de Isaac? Ele estava semeando. Você quer ser abençoado? Você quer ter uma família abençoada? Semeie. Semeie. Era isso que Isaac estava fazendo. Fala isso para os seus alunos. Incentive os seus alunos a semear. Isaac foi tão abençoado, irmãos, que aquilo causou inveja para os seus vizinhos. E a Bíblia fala que a inveja, ela é a podridão dos ossos. Isso está lá em Provérbios capítulo 14, versículo de número 30. O invejoso, irmãos, é terrível. O invejoso, ele não quer ter uma casa igual à sua. Ele quer ter a sua casa. O invejoso, ele não quer ter um carro igual ao seu. Ele quer ter o seu carro. O invejoso, ele não quer ter uma família abençoada igual à sua. Ele quer ter a sua família. Ele quer ter aquilo que você tem. Os invejosos começaram a planejar contra Isaac. Qual foi a atitude de Isaac? Isaac, ele era muito crente, irmãos. Isaac deu um exemplo aqui de o que é ser cristão. Isaac, ele não ficou nervoso contra esses invejosos. Ele não atentou contra as vidas dos invejosos. Não, Isaac deu um exemplo de cristão. A Bíblia fala, lá no ponto de número 3, lá no ponto de número 3 agora, cavando poços em tempos de crise. Em tempos de crise, o negócio não estava favorável. Isaac, o que o Isaac fez? Começou a cavar. Ele não desanimou. Incentive os seus alunos. Está em crise, mas continue cavando. Continue cavando. O que Isaac fez? Isaac tinha de cavar, tinha de construir a sua própria história. Isaac, a primeira atitude que Isaac fez foi desenterrar os poços que o teu pai Abraão tinha cavado. Os nossos pais, irmãos, eles nos deixam recomendação. Os nossos pastores mais antigos, eles sempre têm história para contar. Eles passaram, mas deixaram um legado. Eles sempre têm histórias para contar. Hoje nós estamos aqui porque alguém pregou o evangelho para nós. Isaac foi lá e cavou o poço que os seus pais tinham deixado, o seu pai Abraão tinha deixado. O que os seus vizinhos invejosos fez? Enterraram os poços que Isaac tinha desenterrado. O que Isaac fez? Desanimou? Não. Isaac cavou, desenterrou poços, tirou a terra, tirou lama, os vizinhos enterraram. Isaac fez o quê? Não desanimou. Foi lá,
cavou novos poços. Eles enterraram, mas eu vou cavar de novo. Eles entulharam, mas eu vou cavar de novo. Fala para os seus alunos, ainda que alguém tentou derrubar eles, ainda que alguém tentou atrapalhar, ainda que alguém tentou fazer com que o caminho ficasse mais longo, mas não desanime. Tá difícil? Tá. Tá em crise? Tá. Mas não deixe de cavar. O segundo poço de Isaac, entulharam novamente. Poço naquela época, irmão, era sinônimo de ouro. Quem tinha um poço tinha uma riqueza. Quem tinha um poço tinha uma boa coisa. Era como poço de água naquela época, era como se fosse um poço de petróleo no dia de hoje. Os poços eram lacrados para que o inimigo não fosse lá, tomasse aquele poço da pessoa, tomasse posse daquele poço, roubasse água. Enterraram o segundo poço de Isaac. Isaac percebeu que aquele segundo poço tinha causado uma grande inimizade e ele botou o nome daquele poço de Ezeque, porque aquele poço tinha causado uma grande contenda. Desenterraram o segundo poço. O que Isaac fez? Cavou o terceiro poço. Cavou novamente, irmão. O que fizeram com Isaac? Enterraram o terceiro poço. E esse poço ele deu o nome de Sitina. Sitina significa o poço da inimizade. Quando ele cavou e saiu água, causou uma grande inimizade. Talvez você que é pastor, talvez você que está fundando o seu ministério, talvez você que está galgando fazer algo para Deus. Quando você começou a prosperar, causou uma grande inimizade. Uma grande inimizade aos pastores vizinhos, uma grande inimizade aos obreiros que estavam ao seu redor antes, mas não queria ver você prosperar. Mas não desanime, eles vão tentar enterrar os seus poços. Mas não desanime. Fala para os seus alunos, talvez ele começou a prosperar na sua vida secular, lá no seu trabalho. Alguém tentou enterrar a sua carreira, material lá na sua empresa. Mas não desanime. Tentaram enterrar o seu poço? Não desanime. Ele cavou o outro poço. E a este poço, amados, ele botou o seguinte nome. O poço Reabote. Reabote era o poço que Deus tinha dado e o inimigo não ia tirar. Incentive aos seus alunos que Deus, Ele é o Deus de provisão em meio à crise. Vão tentar enterrar os seus poços, vão tentar parar a sua caminhada, o seu trajeto, mas Deus vai entrar com providência. Tá difícil? Tá com muito obstáculo? Tá, mas Deus é o Deus da provisão. É esse o tema da nossa lição. Deus vai prosperar. Deus vai prover recurso. Deus vai arrumar meios. Está sendo aplicado nesse final de semana a prova do Enem. Para muitos parece difícil. Para muitos é cavar um poço impossível, mas eu quero profetizar na vida de você que é aluno e que vai fazer essa prova. Deus vai providenciar meios, Deus vai providenciar recursos para a honra e glória do teu santo e excelso nome. Não deixe de participar desta lição nesse domingo, que será bênção para a sua vida. E eu profetizo na sua vida a vitória e a provisão de Deus para a sua vida, para o seu ministério e para a sua família. Que Deus lhe abençoe em nome de Jesus Cristo.